Bom dia, meus amigos paroquianos, um bom amanhecer hoje. Nesse domingo, São Pedro e São Paulo, né? Para nós é importante nós nesse dia meditarmos o Santo Evangelho. Também rezamos em unidade com o nosso arcebispo Dom Francisco, que hoje está em Roma, né? Para receber o Padre, né? Símbolo de unidade apostólica, né? de nossa arquidiocese com toda a igreja. Então, unamos esses dias as orações também com o Santo Padre Papa Leão, né? Que Deus possa conduzir na missão nosso pastor diocesano, né? Dom Francisco. E rezamos pela igreja que está em missão, né? Primeiramente, a nossa vida como cristãos, ela vem de uma experiência, de um testemunho que é apaixonado. Nesse dia de São Pedro e São Paulo, são duas colunas da igreja, é referência para nós, né? Para a evangelização. Primeiramente, a evangelização do povo, né, pagão, né? São Pedro e São Paulo. São Pedro como cabeça da igreja e Paulo como evangelizador. Representa os pilares da igreja primitiva, né? A igreja nascente, né? E são os pilares que mantêm hoje a igreja de pé, né? Pedro e Paulo. Os dois, apesar de suas diferenças, eram totalmente dedicados à missão de Cristo. Pedro, né, na sua dimensão como cabeça da igreja, como aquele que segura a doutrina, a moral, a evangelização. Pedro é aquele que mantém firme a igreja, né, diante dos seus valores. E Paulo, que é aquele que sai para a evangelização, né, ou seja, acima daquilo que os valores do Santo Evangelho, os princípios do Evangelho, os valores cristãos, Paulo, em unidade com a igreja, sai para evangelizar. Pedro nos ensina a fé firme em Cristo, enquanto Paulo mostra o zelo pela propagação do anúncio do Evangelho. Nós precisamos ter os dois, Pedro e Paulo, são as duas colunas da igreja, né? Pedro que sustenta a verdade de fé, o magistério, a doutrina, a moral, os princípios e os valores cristãos. E Paulo que pega aquilo que é de Pedro e anuncia. O evangelizador é aquele que propaga o Evangelho, né? Nós precisamos desses dois tipos, né, de apóstolos. São Pedro e São Paulo se tornaram testemunhas apaixonadas da ressurreição depois de terem enfrentado e assimilado a destruição das próprias ideias de perfeição, cada um no seu modo, né? Pedro teve o seu modo, né, as suas fragilidades. Paulo também teve o seu modo, a sua fragilidade. Mas ambos, Jesus os chamou para si. E somente depois de aceitar o que uma vida, né, como Pedro havia negado o mestre, como diz no Evangelho de hoje, Pedro recebeu o encargo de pastor. Né? Quem é Jesus para Pedro? Né? É uma pergunta que nós já vimos no domingo passado, né? Mas ela agora, nessa festa de São Paulo, porque o momento dessa pergunta é: Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra vai o que edificar a minha igreja? Eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha só que interessante. A autoridade que Jesus dá a Pedro, não tira a autoridade de Pedro, né? E Pedro recebeu esse encargo de pastor. E hoje nós temos nosso Pedro, nosso Papa Leão XIV. E Paulo, somente depois de descobrir-se de um feroz perseguidor de Cristo nos cristãos, tornou o quê? Um intérprete de fato da justificação que recebemos por uma vida em Cristo, né? Então, os obreiros de São Paulo intercedem por nós, intercedem por toda a igreja, para que tornem cada vez mais santos amantes do Evangelho. Então, para nós termos uma vida íntima com o Senhor Deus, nós temos que amar o Evangelho, amar Jesus Cristo, né? Ambos tiveram essas fragilidades. Por isso que eu digo assim, não precisa ter preocupação. No tempo certo, o Espírito Santo vai lapidar a tal ponto que você entenda, né, que a tua vida, a tua história, ela precisa ser. Agora eu pergunto, você é mais do qual lado? De Pedro, né, que é pastor, que rege a igreja, doutrina, moral, né, ou Paulo, que é mais carismático, que anuncia o Evangelho? Pedro e Paulo, né? Às vezes a gente, nossa, você mudou de Pedro para Paulo, né? Ou seja, as duas figuras para nós é importante. Ora Pedro, fundamentar a nossa doutrina, ora Paulo para anunciar a nossa doutrina. Precisamos ter isso. Pedro nos dá a segurança, o quê? De todo o magistério, de tudo aquilo que nós temos, ou seja, as verdades reveladas estão contidas e guardadas sob a proteção e direção de Pedro. E Paulo pega essas verdades e anuncia, sem medo. O medo de anunciar Jesus impede a gente de ser feliz. Por isso, como cristãos, nós temos que amar Jesus, se apaixonar por Jesus e falar aquilo que nosso coração sente por amor a Jesus. Por isso, que o testemunho de Pedro e de Paulo foram testemunhos que são de homens apaixonados pelo Evangelho. Que nós possamos também crescer e amadurecer
e ter essa paixão pelo Evangelho como esses homens. Que Deus abençoe você.